dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Dias Toffoli sai da relatoria do caso do Banco Master, lá no Supremo Tribunal Federal. No sorteio, vai para as mãos do ministro André Mendonça. E o que isso mudará neste processo, se é que mudará algo? Mudará muita coisa, porque primeiro o ministro estava claramente em suspeição, o ministro Dias Toffoli, e também com um conflito de interesses insanável. Então você não pode... o país inteiro desconfiava, tinha dúvidas sobre a condução do processo, de um processo importante. Agora, indo para um outro ministro, o outro ministro não tem, até onde se sabe, nenhuma vinculação, e vamos acompanhar. Quer dizer, o principal problema foi afastado, a investigação continua. Eu queria contar também em que pé está tudo. Eu conversei, o que as minhas fontes dizem, de fato, é que tem uma grande probabilidade de entregar o inquérito no dia previsto, que é no final de março, porque no final de fevereiro, no final de janeiro, o ministro Dias Toffoli deu mais 60 dias e o próprio diretor-geral da Polícia Federal disse que entregará no tempo. Eu fui procurar saber e a minha informação é que não tem mais nenhuma medida judicial a cumprir, então é só análise de dados e preparação do relatório final. Então isso pode ser, no final de março a gente pode ter então uma clareza melhor do que aconteceu. Vamos ver o que o ministro faz em relação ao excesso de sigilo. Ele colocou muito sigilo, o ministro Dias Toffoli colocou muito sigilo sobre tudo, tudo que estava sendo investigado. Então espera-se do ministro André Mendonça que ele reavalie esse sigilo. Esse sigilo tem consequências concretas. Por exemplo, o Banco Central não pode, às vezes, se defender quando há alguma dúvida sobre ele, porque ele não pode divulgar informações divulgáveis, que normalmente seriam divulgáveis, do processo que levou à liquidação. Então, tem o sigilo, não é só a falta de transparência, que é ruim, porque o país quer acompanhar o correr dessa investigação, né, sendo informado periodicamente na medida da possibilidade da investigação, né, sem prejudicar a investigação, o que está sendo descoberto a cada momento, né? Isso é quando não está sob sigilo, faz uma operação. Na preparação da operação, tem todos os sigilos. Depois que faz a operação e prende, tem uma entrevista coletiva, tem divulgação de documento. Então se espera agora mais transparência para que o país consiga acompanhar melhor todos os passos desse caso complexo. Então, se espera também uma direção mais técnica, né? Por quê? Por que técnica? Porque a do ministro Dias Toffoli não era técnica. Quando ele tenta fazer a criação entre o Banco Central e investigados, ou quando ele interfere na maneira como a Polícia Federal, onde a Polícia Federal vai guardar o material que pegou com criminosos, ou quem são os peritos que vão avaliar aquele material, porque foi tudo isso que o ministro Dias Toffoli fez, ele não está sendo técnico, ele tá descumprindo a normalidade do processo. Um juiz não pode fazer isso. Não pode ir lá para a Polícia Federal e falar, olha, investiga isso, olha isso, e não olha aquilo, e tem que ser aqui no meu gabinete, ou tem que ser na Procuradoria-Geral da República, e tem que ser com esses técnicos. Então, uma interferência no trabalho da Polícia Federal. Então, o que se espera agora é o Banco Central agindo de forma autônoma e sendo respeitado nesse trabalho, e a Polícia Federal também agindo de forma autônoma no seu trabalho de polícia judiciária. Cássia. O que provavelmente nós vamos observar aí, né, Miriam, é a tentativa de manter um equilíbrio delicado, porque quando houve a decisão de afastar o ministro Dias Toffoli do caso Master, foi divulgada pelos ministros uma espécie de nota de desagravo, dizendo que eles não estavam tirando a legitimidade de nenhuma medida que foi adotada pelo ministro,
mas ao mesmo tempo comunicando que ali, de comum acordo entre todos eles, inclusive o próprio Toffoli, ele estava sendo afastado deste caso. Então vai ter que haver uma condução agora destas investigações que, como você disse, pode rever, por exemplo, alguns sigilos, mas também não pode ser uma coisa que anule algo que já foi feito e que tiraria a autoridade em relação a decisões anteriores do ministro Toffoli. Essa era a grande preocupação, né? A preocupação de que, ao tirar o Toffoli, se perdesse o caminho andado, né? Foi aos trancos e barrancos, foi com dificuldades que a Polícia Federal avançou e que o Banco Central fez o seu trabalho por causa dessas interferências do ministro. Mas não se pode perder essas provas, não se pode perder todo esse documento. Então, essa foi a saída encontrada pelos ministros do Supremo, dizer que ele não fazia sentido a arguição de suspeição e que ele estava se afastando por vontade própria. Foi a fórmula encontrada pelo Supremo. Mas é importante manter e preservar íntegro tudo que já foi conseguido nesse processo de investigação e seguir rapidamente para um relatório final e ver que novas providências serão tomadas depois. Todos os olhares estarão sobre André Mendonça. Então, ele tem que ter uma direção realmente técnica, porque o país já mostrou, nesse caso, que não aceita um comportamento inadequado do ministro do Supremo. Né? Acho que ficou claro isso. Muito obrigado, Miriam Leitão, pela sua análise. Um bom dia para você. Bom dia. Bom dia.